Saudações em Cristo, prezados irmãos. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos, marcando o início de mais uma Semana Santa, a Semana da Paixão. No culto de hoje, lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entrou triunfante como rei, não para tomar posse de um reino, mas para dar a sua vida por nós naquela mesma semana. Ele entrou em Jerusalém para garantir-nos o perdão de todos os nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz do Gólgota. Eu vejo aquela cruz, na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz, encontro grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu meu lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Pela paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua bem-aventurada ressurreição, celebremos mais este momento de culto, invocando a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Hosana ao Filho de Davi, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém para caminhar rumo à sua morte na cruz. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, conforme lemos em João capítulo 6, versículo 40. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício da cruz, nos adquiriu. Portanto, com toda a humildade e confiança no perdão de Cristo, convido-vos a confessar os nossos pecados diante de Deus, refletindo nas palavras do hino 356 de nosso inário luterano. Pobre homem cheio de pecado, estou, ó Deus, perante ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. Sinceramente me arrependo de minha grande transgressão.
teu coração tão paternal, perdoa todo meu pecado e abranda minha dor mortal. Tem compaixão de mim na minha perdição. A Salvador dize até quando levanta em vão o meu clamor, está sem dó me rejeitando, escuta a voz do pecador. Tem compaixão de mim na minha perdição. Não trates, ó Senhor, comigo segundo bem ou mereci, mas se do pecador abrigo e daqui encontre paz em ti. Tem compaixão de mim na minha perdição. Ó, faze que ouça a voz clemente, capaz de me reconfortar. Dize, ó meu filho penitente, perdoe, não deves mais pecar. Tem compaixão de mim na minha perdição. Me atenderás, eu não duvido, em ti, Senhor, perdão achei, por teu amor fortalecido, os meus clamores cessarei. Tem compaixão de mim na minha perdição. Estimados irmãos, lemos na palavra de Deus: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos mostrou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sem mérito algum. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Rebaixou-se, andando nos caminhos da obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, em virtude de vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos declaro que estão perdoados todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo do dia se encontra no capítulo 118, versículos 19 a 29. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar.
Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Onipotente Deus e Pai, louvamos e agradecemos o Teu santo nome por essa oportunidade de culto. Te agradecemos por podermos ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra, recebemos a Tua orientação e, unidos pela fé, também nos dirigirmos a Ti em louvor, em adoração. Nós pedimos, ó querido Pai, que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, guardando-nos na fé em Jesus Cristo, fortalecendo-nos no amor e que possamos, com sabedoria, seguirmos os passos de Jesus, obedecendo a Sua santa palavra. Ensina-nos com a sabedoria, para que possamos aproveitar e viver cada dia na Tua presença. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, almas contristadas, pede as culpas tão pesadas, e Jesus a nos levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade, mas Satã por nós venceu. Cristo, Tu nos resgataste, com Teu sangue nos compraste, somos Teus, ó bom Senhor. Ouçamos a palavra do Senhor conforme a leitura do Antigo Testamento para hoje, Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola nós queremos ouvir conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim termina a leitura da epístola. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho para este domingo de Ramos, lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos em sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje é o domingo de Ramos, também conhecido como o domingo da Paixão, porque marca o início da Semana Santa, quando nós lembramos a paixão e morte de nosso amado Salvador Jesus e a sua vitoriosa ressurreição. No Evangelho de hoje observamos que Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos e ao se aproximarem de Betfagé e Betânia, Jesus enviou 2 de seus discípulos a uma aldeia para buscar um jumentinho. Mesmo sendo uma entrada triunfal,
como nos destaca o título em nossa Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, Jesus não chega em uma carruagem, nem com cavalos de guerra, mas sim montado em um jumentinho. No texto paralelo de Mateus, o evangelista destaca o cumprimento da profecia, conforme Zacarias e conforme nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O jumentinho, como a própria Bíblia define, era cria de animal de carga. Jesus poderia ter chegado a Jerusalém descendo do céu numa carruagem com cavalos de fogo, assim como aquela que Elias então foi levado ao céu. Porém, ele vem humilde, num jumento, em meio ao povo que estava na rua. O Rei dos Reis entra em Jerusalém com toda a humildade. Ele não vem em nome de qualquer partido político, mas ele vem sem fazer acepção de pessoas, vem em nome do Senhor, como clamou o povo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A humildade de Jesus, desde a escolha do jumentinho como montaria e a companhia do povo simples, já sinalizavam o tipo de reinado do Senhor Jesus, como ele já vinha demonstrando desde o início do seu ministério público, curando os enfermos, devolvendo a visão aos cegos, levantando os abatidos, consolando os que choram, perdoando os pecadores quando arrependidos buscavam ao Senhor, clamando por misericórdia. Jesus veio ao mundo para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e pecados. Conforme nós lemos em Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio para salvar o povo, como também destacou o anjo já no nascimento de Jesus, quando foi falar com José, dizendo que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não veio a este mundo para ser um libertador político. Ele é o rei que veio para dar a sua vida pelo povo, não somente por um país, mas por toda a humanidade. Jesus é o Rei que sofreu e morreu em nosso lugar para nos salvar da condenação eterna. O Rei Jesus entrou humildemente em Jerusalém, mostrando que ele veio também para servir, como já havia dito aos seus discípulos um pouquinho antes, no capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus nos ensina, porque Ele conhece a nossa natureza humana, pecadora. Ele sabe que muitas vezes somos orgulhosos, gostamos de ser exaltados, sermos admirados e temos dificuldade em sermos humildes. Por isso também o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como estamos unidos com Cristo, deve também prevalecer em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O espírito ou sentimento de humildade,
de obediência e serviço. O Dr. Martinho Lutero, na explicação do segundo artigo do Credo Apostólico, quando ele fala sobre a redenção, escreveu dizendo que Jesus me comprou com o seu precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Diante de tanto amor, busquemos o verdadeiro arrependimento de nossos pecados e que possamos servir ao Senhor com muita alegria e gratidão. Assim, estimados irmãos, a narrativa do Evangelho de hoje marca o início da última semana da vida terrena de Jesus Cristo, que entrou em Jerusalém em humildade para sofrer e morrer por nós, pecadores. As palavras aclamadas pelo povo naquele domingo de Ramos, quando o povo foi à rua para proclamar Jesus como o seu rei, ecoam ainda hoje em nossos ouvidos graças à ação do Espírito Santo. Hosana, que significa salva-nos. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para tirar a pesada cruz que nós deveríamos carregar. Ele então sofreu o abandono, a traição, a prisão, cuspes, açoites, negação, sofrimento e a morte na cruz. E Ele fez isso para nos libertar do poder da morte, para nos libertar do domínio do pecado e vencer o próprio inimigo, Satanás. As humilhações que Jesus sofreu, Ele sofreu para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, e trazer a paz de Deus entre os homens a quem Ele quer bem. E tudo isso sofreu mantendo-se humilde, obediente, submisso à vontade do Senhor, caminhando rumo à sua morte, onde já não haviam mais gritos de júbilo e de louvor, mas de injustiça e acusação, como foi o grito daquela multidão diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o. Sendo fiel e obediente ao plano de Deus Pai, Jesus cumpriu perfeitamente a sua missão como filho. Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de tal maneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus a si mesmo se humilhou, se esvaziou. Mas depois, com a sua ressurreição e ascensão aos céus, Deus Pai o exaltou de sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Queridos irmãos, o domingo de Ramos quer nos dizer ainda hoje que Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o Messias anunciado pelo profeta Zacarias. É o bendito, o escolhido, ungido e abençoado que vem em nome do Senhor. Como Jesus entrou triunfante na cidade de Jerusalém, hoje Ele também quer entrar em nosso lar, em nosso coração. Ele está à porta e bate. Ele está de braços abertos, oferecendo-nos o perdão de todos os nossos pecados, a salvação e vida eterna. Pense nisso em mais esta Semana Santa e avalie em teu coração qual é o valor que Jesus tem para você. Qual é o valor de toda a obra que Jesus realizou em teu lugar na cruz para a tua salvação. Lembre-se
também de que o Rei Jesus um dia voltará gloriosamente para buscar os seus filhos, para que possam viver em glória por toda a eternidade e desfrutar da vida em abundância, da vida eterna, de todo o fruto e os benefícios do penoso trabalho de Jesus Cristo. Recebamos a Jesus de braços abertos, cantando: Hosana ao Filho de Davi. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E que assim tenhamos uma abençoada Semana Santa. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes firmes na fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Estimados irmãos, membros da CELST, no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. 1 Crônicas 29, 14. Ofertar para o trabalho do reino de Deus é um ensinamento bíblico e é um privilégio para o cristão. Além de trazer a sua oferta aqui na igreja, você também poderá fazê-la via depósito bancário. Neste caso, pedimos o favor de informar ao tesoureiro de nossa congregação, o Sr. Adriano Prócono. Que Deus, assim, nos abençoe em nosso ofertar. Amado Salvador Jesus, concede-nos por Teu Espírito Santo a devida devoção ao contemplarmos Tua paixão e morte. Afasta de nós tudo que possa atrapalhar a nossa adoração nesta Semana Santa. Coloca diante de nossa alma Tua profunda dor, humilhação e morte que nossos pecados Te causaram. Faze-nos ver que somente o Teu sangue derramado nos liberta da ira de Deus que paira sobre o pecador. Firma-nos na fé, reergue-nos para uma vida santificada de adoração e serviço a Ti e ao nosso próximo. Nós também oramos, ó querido Deus, para que por Tua santa vontade nós sejamos orientados e possamos obedecer à Tua vontade. Que possamos seguir os passos de Ti, ó querido Salvador Jesus, que aqui no mundo viveu servindo, amando, amparando e foi até a morte na cruz. Que tenhamos coragem para testemunhar, para falar do Teu amor e assim também compartilharmos a boa nova da salvação, levando o Evangelho a todas as pessoas. Também queremos, ó Deus, agradecer por mais uma semana, por teres cuidado de cada um de nós, abençoando a nossa vida, protegendo-nos, guardando-nos de todos os perigos e de todo o mal. Ao mesmo tempo também suplicamos por todas as pessoas que estão enfermas nas suas casas, nos hospitais, que o Senhor Deus conceda o restabelecimento a esses irmãos e irmãs, que o Senhor esteja abençoando também a todos os médicos, as equipes, todos os funcionários dos hospitais, dos postos de saúde, que o Senhor Deus
Assim, continue assistindo a cada um nas suas dores, consolando, fortalecendo e, se for a tua santa vontade, estabelecendo a saúde para que possam retornar ao seu dia a dia, aos seus afazeres. Nós nos colocamos humildemente em tuas mãos para que faças a tua vontade em nossa vida e que continues, ó Senhor, cuidando dos teus filhos e dando-nos a sabedoria para sermos obedientes a Ti e termos a humildade de também reconhecer os nossos pecados e confiarmos plenamente no Teu perdão e na graça que nos ofereces pela fé em Cristo Jesus. Em Teu nome, ó Salvador Jesus, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim, nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Estimados irmãos, através dos tempos, as pessoas têm usado outras maneiras de expressar o que pensam e sentem, além da palavra falada ou escrita. Uma dessas maneiras são os símbolos, que nos transmitem uma mensagem, nos fazem lembrar uma história, como se fossem fotografias. Ao olharmos para o crucifixo, por exemplo, lembramos que Jesus morreu por nós na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Ao olharmos para a cruz vazia, lembramos que Jesus ressuscitou. Da mesma forma, o presépio e as estrelas são símbolos que nos fazem lembrar do Natal, do nascimento do nosso Salvador Jesus. Ainda há muitos outros símbolos no cristianismo, como, por exemplo, a Osterbaum, a árvore pascal, que na cultura germânica é montada para celebrar a Páscoa. Aqui na igreja, ela ainda não está decorada, sendo somente um galho seco, lembrando a morte de Jesus na Sexta-feira Santa. Mas, no domingo de Páscoa, ela será decorada com cascas de ovos coloridas, que simbolizam a alegria da vida, representando assim a ressurreição, lembrando que Cristo vive e com Ele nós também viveremos. Amados em Cristo, nós agradecemos neste momento por você ter acompanhado aí os cultos na sua casa, com a sua família, e também oramos, continuando firmes na fé, na certeza de que Deus nos guardará e nos abençoará em todo o tempo, especialmente em mais esta Semana Santa. Aproveitemos todas as oportunidades para refletirmos no amor de Deus revelado em Jesus Cristo, na sua paixão e morte e bem-aventurada ressurreição. Porque Cristo vive, nós também viveremos. Fique com Deus e com a paz de Cristo. Amém.